Olá, meu nome é Sérgio Lírio, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Eu tenho aqui ao meu lado a repórter Thaís Reis Oliveira. Thaís, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Tudo certo. E o editor Rodrigo Martins. Rodrigo, como vão as coisas aí na Vida Papá? Tá tudo ótimo, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Thaís? Olá, pessoal. Estamos aí. A capa dessa semana foi dedicada aí à disputa entre o Rodrigo Maia e o Bolsonaro, né? O Rodrigo Maia virou, nesse momento, o novo inimigo número um do bolsonarismo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas também a gente vai tratar nesse programa de hoje da reportagem do Rodrigo, que é um balanço aí do que está acontecendo no mundo, do que nessa altura dá para saber em relação a desenvolvimento de vacina, subnotificação no Brasil, casos de reincidência, né? Uma avaliação assim mais médica, técnica sobre o avanço do coronavírus, né? E também um pouco das decisões de cada país em relação a eles. E vamos falar também de uma reportagem da Thaís Reis Oliveira, que trata uma pesquisa inédita que traçou o perfil, uma longa, na verdade, pesquisa, muito densa, muito, vamos dizer assim, que abordou todos os estados brasileiros e que traça o perfil do morador de rua, né? E ela vai falar um pouco o que dá para saber, o que essa pesquisa desmistifica, né, em relação aos moradores de rua. E eu vou sugerir também aqui aos meus companheiros de trabalho, que a gente, no final, pense um pouco aí que tipo de nota de repúdio a gente faria. Já que está na moda aí a nota de repúdio, quem é que mereceria uma nota de repúdio? Então, vocês vão aí ao longo do programa pensando sobre isso, né? A própria nota de repúdio merece uma nota de repúdio, mas a gente também pode pensar em outros casos. Então, antes da gente continuar aqui, pessoal, eu sugiro que a gente depois emende aqui uma conversa inicial sobre a questão política. O Barrocal aí vai contar um pouco para a gente do que aconteceu em Brasília essa semana, né? E por que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é, no momento, o inimigo número um do bolsonarismo. Então, Barrocal, conta para a gente. Um abraço. Olá, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital. Isso, essa semana eu trato de Rodrigo Maia, símbolo da direita em pé de guerra no Brasil. O presidente da Câmara foi alçado por Jair Bolsonaro à condição de inimigo público número um. O bolsonarismo tem motivo de sobra para bronca com Maia. Ele já embarreirou várias votações de interesse do governo na Câmara, era aliado e passou a desafeto do ministro da Economia, Paulo Guedes, defende abertamente a construção de uma candidatura de centro-direita contra Bolsonaro na eleição de 2022 e acaba de validar, de assinar embaixo, um pedido de informação em nome da Câmara dos Deputados quanto àquele misterioso exame de Covid-19 feito por Bolsonaro. O presidente diz que o exame deu negativo, mas jamais o apresentou a qualquer pessoa. Bolsonaro acusa Rodrigo Maia de conspirar contra seu mandato, de tramar seu impeachment. A acusação tem sido reforçada por um neo-aliado de Bolsonaro, o famigerado ex-deputado Roberto Jefferson. Jefferson é do PTB, um dos partidos do Centrão, aquele grupo fisiológico com quem Bolsonaro tem se reunido nos últimos dias para oferecer cargos em troca de apoio e proteção ao seu mandato em um eventual pedido de impeachment. Rodrigo Maia não é um piromaníaco como Eduardo Cunha, que acendeu a fogueira embaixo de Dilma Rousseff. Mas existem vários pedidos de impeachment sobre a mesa de Maia. Eles se acumulam. Entre os autores de um desses pedidos, 2 advogados foram ao Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança contra o presidente da Câmara. Eles querem que Rodrigo Maia tome uma decisão logo, abrir ou não um processo de impeachment. Esse mandado de segurança, para azar de Bolsonaro, caiu com Celso de Mello. É o juiz mais antigo no Supremo, ele tem só mais 6 meses de corte e nutre desprezo por Bolsonaro. Será que ele forçará Rodrigo Maia a detonar, enfim, o processo de impeachment de Jair Bolsonaro? Vamos aguardar nas próximas semanas. É isso, um grande abraço a todos e até a semana que vem. Bem, pessoal, a gente viu aí ao longo da semana, né, um desvio de atenção, né,
O Bolsonaro falou menos da cloroquina, falou menos das mortes, já está tranquilo com a saída do Mandetta. O Mandetta já não é mais um empecilho para ele, e ele agora voltou as baterias aí para o Rodrigo Maia, inclusive ressuscitando o velho Centrão e tirando da catacumba o Roberto Jefferson, né? Que eu nessa altura achei que já tinha se aposentado integralmente da vida pública, mas está ele de volta aí. E eu queria que a gente comentasse um pouco isso. Thaís, começando por você. Obviamente o Barrocal já deu umas linhas gerais aí sobre o motivo dessa briga, mas queria que você falasse um pouco aí, comentasse um pouco. Por que você acha que o Rodrigo Maia é o alvo nesse momento? Qual a razão? Me parece que a questão com o Maia é uma questão de idas e vindas, né? Que o Congresso assumisse um protagonismo tanto, né, na aceleração do trâmite das reformas, né, que se deve em grande parte ao papel do Rodrigo Maia, quanto funcionando como um parlamentarismo branco, né? Eu acho que desde que o Bolsonaro assumiu o poder, né, essa configuração tem se dado, e a questão do coronavírus deu tintas mais graves a esse caso, por você ter um ministro do DEM, que é o mesmo partido do Rodrigo Maia, que na visão do Bolsonaro assumiu o protagonismo. Ele era um tecnocrata popular e que, ao invés do Bolsonaro trazer para ele essa popularidade, que seria o que qualquer presidente moderado no lugar dele faria, à esquerda ou à direita, é a maneira de lidar com isso que mais faz sentido, o Bolsonaro passou a fritá-lo e agora trouxe para o lugar dele um sujeito que, de maneira alguma, não ameaça nem de longe a popularidade do Bolsonaro, né? Tem o carisma aí de uma goiaba, talvez, de um repolho, como eu ouvi por aí. Pois é, Rodrigo, você que tratou disso um pouco, o Nelson Teich, ele, além de não ter mostrado nada até agora sobre a gestão, assim, a gente não sabe exatamente o que ele pretende fazer, ele tem um discurso assim, muito parecido com palestrante para empreendedor, né? De coaching, né? Ele repete um linguajar e, no fim da conta, a gente não consegue entender exatamente o que ele quer falar, né? Fica aquele sentimento de que tem alguma coisa ali inspiradora, né? Mas exatamente o que a gente não sabe. Pois é, ele tem um perfil muito mais empresarial do que de médico, e acho que aquele vídeo que circulou na semana passada, quando ele foi indicado, né, um vídeo de abril de 2019, no qual ele faz uma avaliação de custo-benefício de investimento em um paciente que já está com uma certa idade e um paciente adolescente, mostra bem o perfil deste empreendedor da saúde, né? Quer dizer, se o sujeito não tem uma certa idade, não tem uma sobrevida tão alta, parece que na avaliação do ministro valeria mais a pena não investir nele e sim investir em um adolescente. É uma coisa realmente assim assustadora, né? Enfim, ele vem aqui agora com uma promessa de fazer testagem em massa, né, da população brasileira em relação ao novo coronavírus, que hoje é um dos grandes gargalos do país, mas a gente não sabe efetivamente como isso se dará, né? Se efetivamente a gente vai ter condições de ter dados minimamente confiáveis sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento, porque atualmente a gente vive um apagão estatístico, né? A gente não sabe exatamente o número de casos que existe no Brasil, porque só são testados casos mais graves, casos que geram internação, ou os casos com suspeita de coronavírus que resultam em óbito. E mesmo o número de mortes, a gente está olhando no retrovisor, a gente está olhando um cenário possivelmente de 1 ou 2 semanas atrás, porque os exames demoram, no melhor dos cenários, 5 dias para serem divulgados. Então, não sabemos exatamente hoje qual é o número real de infectados e o número real de mortos no Brasil pela Covid-19. Eu queria levantar 3 temas aí para vocês, para a gente discutir. Primeiro é o seguinte, ontem o ministro, na primeira coletiva dele, já disse que não é o caso de teste massa, que não era bem aquilo, que na verdade você tem que ter, aí joga aquele lero, né? Que é preciso ter a boa avaliação técnica e tal, mas aí ninguém sabe exatamente como é que vai se dar essa avaliação.
Agora eu levanto três coisas. Primeiro, acabo de ler uma notícia que saiu uma pesquisa aí mundial, e o Brasil é o segundo país onde os habitantes menos acreditam nos efeitos do isolamento social para conter a pandemia. Segundo, vários estados estão falando e estão já começando, na verdade, a mudar, a relaxar o isolamento. No momento, e como disse o Rodrigo, que a gente não tem nenhuma informação sobre o momento atual, a gente só lida com informações do passado, não tem ideia do que vem pela frente, não temos estatística, um apagão, e no momento em que continuam os especialistas a dizer que a gente caminha para o pico ainda, nós não atingimos ainda, que o ritmo que o Brasil tem hoje de dobrar o número de mortes é maior do que em países como a Itália ou mesmo os Estados Unidos. E terceiro, foi esta festividade que a gente viu lá em Blumenau, de um shopping abrindo, com os clientes sendo recebidos com som de saxofone e aplausos, né? O que mostra, na verdade, que não é um mal só do Bolsonaro essa ideia de que o isolamento social não resolve o problema da pandemia, ou não minimiza, né, os problemas derivados da. Como é que você vê esse quadro nesse momento, nesse exato momento do Brasil? Então, quem assistiu a gente na semana passada deve lembrar que eu comentei trechos de uma entrevista que eu fiz com o Samir Nahyun, que é o presidente da Associação dos Lojistas de Shopping. E já naquela semana ele havia me falado da pressão que a entidade tem feito em todos os estados para que esse isolamento cesse o mais rápido possível, né? Curiosamente, alguns dias depois, a gente viu essa cena em Blumenau e já tem várias cidades, inclusive capitais, adotando políticas mais frouxas de isolamento. É o caso de Curitiba, por exemplo, que um lobby de bares e restaurantes conseguiu a reabertura com o prefeito na semana passada, e mesmo restaurantes com buffet estão funcionando. Você vê circulando fotos e vídeos recentes de pessoas aglomeradas em calçadas, em mesas, tudo está funcionando normalmente. E, curiosamente, quanto mais as pessoas estão passando a questionar a medida de isolamento social, o governo se aproveitando, né, dessa fragilidade, da fragilidade especificamente das pessoas que precisam voltar a trabalhar para garantir o próprio sustento quanto antes, os trabalhadores informais, acabou nessa semana suspendendo uma notícia anunciada pelo próprio Ministério da Cidadania a respeito da antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Então, além de não estar conseguindo pagar devidamente a primeira parcela desse auxílio, tem vários relatos de pessoas que têm tido o cadastro negado ainda sem motivo, por dados inconclusivos, o que quer que isso signifique. O governo tirou o doce da boca, né, no sentido até grosseiro, porque as pessoas, esse dinheiro é um dinheiro para socorrer, não é um dinheiro para sobrar, de pessoas que foram os primeiros a sofrer com essa crise, né? Então, para mim, o governo tem se aproveitado da calamidade social e econômica. Eu acho que faz até parte de uma estratégia, né? Mas, Rodrigo. Não, assim, eu acho que é um cenário realmente preocupante. Há pouco tempo eu vi uma notícia de que o governador de São Paulo, João Dória, ele está preparando um decreto para obrigar as pessoas a usarem máscara nas ruas, justamente porque a população não está respeitando a quarentena, né? Caiu muito a adesão à quarentena no estado de São Paulo, que é o epicentro da pandemia neste momento, né? Da epidemia de coronavírus no Brasil. Então, assim, é um cenário bem preocupante, muito incentivado pelo próprio presidente da República, que não para de participar aí de caminhadas, atos nas ruas e por aí vai, que minimiza a pandemia, né? Está junto ali com o presidente da Bielorrússia, que sugeriu embebedar o vírus com vodka, com o ditador do Turcomenistão, que proibiu o uso da palavra coronavírus. E isso quem está dizendo não sou eu, é o Financial Times, é o Washington Post e por aí vai. Então, assim, é muito incentivado por esse discurso irresponsável do presidente da República, a adesão à quarentena, ela está ficando cada vez menor. E é justamente no momento mais delicado, porque o Brasil está prestes a iniciar a escalada, a subida da curva de casos, como os especialistas costumam dizer, né? Isso está previsto, assim, todas as projeções de especialistas, inclusive do Ministério da Saúde,
prevê que essa escalada ela se inicia na 17ª semana epidemiológica, se seguir o comportamento aí da epidemia em outros países, né? E essa 17ª semana epidemiológica é no final de abril e início de maio. É nesse momento que a gente vai começar a fazer aquela escalada maior do número de casos, e o pico deve ser atingido muito provavelmente em meados de maio. Então, no momento em que a gente mais precisa de adesão da população, a quarentena, tomar todas as cautelas necessárias, a população está refluindo, né? A população não está aderindo a essa quarentena, e eu acho que tem aí uma grande contribuição do presidente da República, que trata a questão como anda tratando, né? Minimizando o problema, participando de atos, participando de aglomerações. Quer dizer, o exemplo não poderia ser pior nesse momento. Pois é, eu acho que do ponto de vista econômico, há uma estratégia para forçar as pessoas a sair do isolamento. Não é, liberar com eficiência, com a necessária, o dinheiro tanto para o cidadãos quanto para as pequenas empresas, as médias empresas, para que elas sejam forçadas a trabalhar. Isso, para mim, é claro, é cada vez mais claro, entendeu? É parte de uma estratégia. Agora, Rodrigo, você que fez a matéria essa semana, diz aí para a gente, assim, em que pé que andam aí as pesquisas das vacinas, né? O que a gente pode esperar, né? Fica sempre essa angústia, quando é que nós vamos superar essa crise, quando é que o isolamento vai acabar, nós vamos realmente ter que, daqui até 2022, fazer isolamentos de tempos em tempos. O que tem exatamente hoje de concreto em relação às vacinas? Então, essa semana até que assim surgiram algumas notícias que trazem um pouco de esperança, né? Já existe uma vacina desenvolvida por cientistas italianos e britânicos que vai começar os testes em humanos no fim de abril, né? Esses testes eles começarão com um grupo de 550 voluntários de Londres, né? É um estudo que esse desenvolvimento ele é feito por uma empresa italiana, né? Por cientistas ligados a essa empresa italiana, em parceria com a Universidade de Oxford, né? Então, eles já estão trabalhando aí com testes, estudos clínicos da reação disso na população. A Alemanha também divulgou, né, nesta quarta-feira, que vai iniciar testes clínicos de uma vacina que tá preparando, aí com cerca de 200 voluntários. E a gente percebe que assim os europeus eles entraram de cabeça nessa corrida pelo desenvolvimento de vacinas, né? Uma vez que os Estados Unidos, aí um projeto até coordenado pela Casa Branca e a própria China também já iniciaram testes para essa vacina. Agora, a perspectiva mais otimista, né, que seria esse estudo dos cientistas italianos e britânicos, se tudo der certo nesse teste, seria a vacina começar a ser distribuída na Europa a partir de setembro, né? Então, até lá, não existe a perspectiva de imunizar a população em relação a essa ameaça, essa grave ameaça que é o coronavírus. E, no momento, não existe nenhum medicamento específico para combater o coronavírus. Isso precisa ser colocado muito claro, né? Várias pesquisas estão testando medicamentos para ver a eficácia dele em relação ao coronavírus, inclusive a cloroquina, que é a queridinha do presidente Jair Bolsonaro, mas não há nenhuma comprovação da eficácia desses medicamentos. Esses exames, esses testes, eles costumam ser feitos in vitro, né? Você pega o medicamento e testa a reação dele em uma célula. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente, segundo os especialistas, é você fazer um teste da reação disso no organismo humano. Você fazer isso, um teste em um grande grupo populacional. Isso ainda não foi feito. A Organização Mundial da Saúde está coordenando uma grande pesquisa internacional com pelo menos 4 braços aí de medicamentos para o tratamento específico do coronavírus. Um deles é da cloroquina associada à azitromicina,
né? Um outro é do Remdesivir, que é um antiviral que foi utilizado no caso do Ebola. Tem outras 2 drogas que são utilizadas no tratamento do HIV, e ainda existe um quarto braço, que são esses 2 antirretrovirais associados a interferon beta, que é um medicamento que costuma ser utilizado para reduzir a inflamação, a infecção em pacientes que se encontram em estado grave, né? E todos esses estudos, eles são estudos que eles demandam aí um teste populacional grande e tal, e demoram um certo tempo para isso sair do papel. Então, não existe uma perspectiva de curto prazo para um tratamento eficaz para combater o vírus. O tratamento que é feito hoje, ele é de suporte, né? Então, se o sujeito está com insuficiência respiratória, ele entra na ventilação mecânica. Se ele tem uma pneumonia bacteriana, ele vai tomar antibiótico, mas o coronavírus, um tratamento específico para combater o coronavírus, isso não existe no momento, e também não existe a vacina nesse momento, né? Então, assim, há, claro, estudos promissores em andamento, e eu acredito que essa vacina aí dos cientistas italianos em parceria com a Universidade de Oxford, ela realmente pode trazer aí boas novas, mas tudo vai depender de como esses voluntários vão reagir a essa vacina, se de fato será possível comprovar a eficácia dela nesse momento. Lembrando aí, né, Rodrigo, que o Conselho Federal de Medicina hoje acabou, vamos dizer assim, liberando, né, a critério dos médicos o uso da hidroxicloroquina, né, da hidroxicloroquina. Mais uma pressão do Bolsonaro, eles tiveram uma reunião lá no Palácio, saiu o presidente e soltou uma nota assim muito genérica, com idas e vindas, dizendo que fica a critério do médico, não recomenda, não diz que é o ideal, mas quem quiser usar, use isso de acordo com os seus critérios. Então, é mais um passo que a hipótese bolsonarista ganha aí, dá aí em relação à disputa que tem sobre esse momento. Mas depois a gente pode voltar. Enfim, mas é uma decisão bastante perigosa, né? O infectologista Marcos Boulos, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, um dos integrantes do Centro de Contingenciamento do Coronavírus em São Paulo, ele mencionou para mim um estudo de pesquisadores americanos que foi publicado no New England Journal of Medicine, demonstrando, por exemplo, que a cloroquina não apresentou qualquer eficácia em relação ao coronavírus, muito pelo contrário, há indícios fortes de que até aumenta a toxicidade. Teve um estudo que estava sendo conduzido aí por pesquisadores brasileiros em Manaus e teve que ser interrompido porque eles estavam utilizando uma alta dosagem de cloroquina baseado em um protocolo que foi desenvolvido na China, né? E morreram 11 pacientes, né? Devido a reações adversas do medicamento. O Marcos Boulos, é bom a gente contextualizar, ele trabalha com a cloroquina há mais de 40 anos. Ele tem estudos publicados sobre o uso desse medicamento no caso do combate à malária. Mas ele, claro, ele reconhece, é uma droga que não é isenta de riscos, né? E dependendo da situação, se o paciente tiver com uma insuficiência respiratória, um dos efeitos colaterais da hidroxicloroquina é justamente você ter um aumento dos batimentos cardíacos, uma arritmia que pode ser fatal numa pessoa que está num respirador, numa pessoa que está num leito de UTI demandando ventilação mecânica. Quer dizer, não é um efeito colateral qualquer que possa ser menosprezado nesse contexto, né? E esse caso ele chegou a ser noticiado pelo New York Times, né? E desde então os pesquisadores de Manaus estão recebendo ameaças, estão sendo perseguidos por milícias bolsonaristas nas redes sociais, né? Um dos integrantes desse grupo, o Marcos Lacerda, que é amigo do Marcos Boulos e de outros especialistas que eu conversei, ele teve que trocar o número de telefone porque está recebendo ameaça de morte desses grupos criminosos, né,
bastante incentivados, inclusive pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, né, que acusou o grupo de fabricar esses resultados para sabotar a hidroxicloroquina. Mas, enfim, não há ainda qualquer evidência de que é um medicamento eficaz para isso. Eu torço para que seja, eu espero que seja, que exista uma dosagem segura para ser ministrada nos pacientes, mas a realidade é que hoje não existe qualquer elemento para justificar o uso da cloroquina com todos os efeitos colaterais que ele tem, né, que ele apresenta. Pessoal, depois a gente pode voltar nesse assunto, mas eu queria já passar aqui para a Thaís. Ela fez uma reportagem interessante essa semana, que é um estudo inédito sobre o perfil dos moradores de rua no Brasil, e no fundo ela obviamente desmistifica, né, muito do que o senso comum pensa sobre a situação de quem vive sem teto no Brasil, quem vive pelas ruas. Então, Thaís, conta um pouco para a gente assim, o que essa pesquisa acrescenta nessa discussão. Então, Sérgio, esse é um estudo conduzido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, já há 4 anos. Ele teve a ajuda de sociólogos ou pesquisadores de várias outras disciplinas, inclusive de outras universidades, como a USP, outras universidades estaduais, uma universidade da Alemanha. E ele traz ali alguns dados interessantes quantitativos que desmontam o que muita gente pensa que sabe sobre a população que mora na rua, né? Ali você tem um livro dividido em 8 capítulos, né? Que trata desde questões de gênero, sexualidade, uso de drogas, qual é o ritmo que esses moradores de rua, como esses moradores de rua circulam na cidade, níveis de escolaridade, como qual a relação entre o tempo em que essas pessoas continuam na rua com o acesso à assistência social. Ficou comprovado, por exemplo, que mais de 70% dos moradores que vivem e dormem na rua, que essa é a franja mais fragilizada da população de rua no Brasil, não tem acesso a qualquer benefício do governo, nenhum. A maioria deles não anda com documentos em mãos, e conforme vai havendo a mínima rede de acolhimento, seja das instituições públicas e religiosas, seja da família, porque muitas das pessoas que vivem na rua costumam voltar para uma residência para dormir. Quanto maior essa rede, ainda que frágil, mais perto o morador de rua está de manter um nível mínimo de dignidade, né? E tem alguns dados interessantes a respeito de emprego. Muita gente conversa, foi inclusive um comentário que eu li na nossa edição anterior, do fechamento, de que os moradores de rua não trabalham e por isso não teriam direito a receber o auxílio emergencial. Isso é mentira, né? A maioria dos moradores de rua hoje trabalham, eles fazem serviços muito mal remunerados e desvalorizados, mas a maioria deles trabalha, seja no sistema de reciclagem, né? Segundo o Igor, que é o coordenador dessa pesquisa, os moradores de rua sustentam hoje no Brasil o ecossistema de reciclagem nas grandes cidades, sejam nesses serviços de carregadores, como os chapas, né, como eles são conhecidos, que trabalham no Ceasa e outros lugares onde tem carga e descarga de caminhões. Então, na verdade, a grande dificuldade do Brasil é porque a gente mal tem dados demográficos a respeito dessa população. O último censo nacional foi feito em 2009, e chegou a um número ali que hoje, muito provavelmente, é menor que o número de moradores de rua que vive só na cidade de São Paulo. Quem dirá, então, ter dados apurados a respeito de como essas pessoas vivem e que projetos a gente deveria colocar em prática para tirá-los da rua, né? Porque são muitos os fatores que estão sobre essa população, né, que os mantém, e para esse quadro é preciso um programa robusto, nacional e de longo prazo. Então, sem dados estatísticos e dados qualitativos suficientes, é impossível fazer isso. Pessoal, a gente também teve essa semana aí, o pessoal da cultura, os editores de cultura, fizeram uma reportagem sobre a febre das lives, né? Tá todo mundo confinado, resta aos artistas aí, cantores, produzir lives. Fora daqui, a maioria tem sido feita assim, para arrecadar fundo e tal, mas no Brasil algumas, né, principalmente alguns sertanejos, certos sertanejos, provocou uma polêmica, né, até porque algumas foram patrocinadas, em tese é contra a regra do espírito aí dessas transmissões, mas quem conta um pouco mais com detalhes para a gente sobre isso é o JB Medeiros. JB? Nós analisamos essa semana em Carta Capital o fenômeno das lives, que tem mobilizado artistas da música no mundo todo.
especialmente da música. Na semana que passou, houve o grande evento curado pela Lady Gaga, que reuniu Paul McCartney, Rolling Stones e outros artistas do mundo todo. Nós trazemos a reflexão sobre esse fenômeno, que tem questões éticas embutidas, a questão da publicidade, a questão do comportamento dos artistas face a um público que eles não sabem exatamente qual é. E também falamos das questões relativas às políticas culturais para os músicos nesse momento de grande crise causada pelo coronavírus. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final do programa, mais uma semana de isolamento social, e a questão que eu propus para vocês no início do programa está valendo, né? Se vocês fossem fazer uma nota de repúdio, que agora está em moda, né? Qual seria a nota de repúdio de vocês? Thaís? Eu faria, né, para manter aí, né, a eficácia das notas de repúdio, uma nota de repúdio contra tudo isso que está aí. Muito bem. Genérico. Muito bem. E você, Rodrigo? Eu usaria o fabuloso gerador de notas de repúdio, que já foi inventado. Você entra no site, aperta um botão e ele automaticamente uma nota de repúdio para você. E fico imaginando como seria essa onda de notas de repúdio na história. Por exemplo, em reação à ditadura do Fulgêncio Batista, eu imagino Fidel e os seus companheiros se refugiando na Serra Maestra para escrever uma contundente nota de repúdio. É impressionante. É verdade. O gerador de nota de repúdio também pode merecer uma nota de repúdio, né? Mas eu vou ficar aqui com um caso mais recente, que é esses dias lá em Denver, né? Estava tendo uma dessas carreatas lá, que também estão acontecendo nos Estados Unidos, nessas cidades menores, patrocinadas pelo Trump, incentivadas pelo Trump, e aí uma senhora, lá um enfermeiro, né? Essa foto ficou famosa, o enfermeiro ficou parado ali para impedir a carreata, e uma senhora sai de uma SUV, abre a janela e pergunta para o enfermeiro, hein? Notem que era um enfermeiro. Por que você pode trabalhar e eu não? Que é isso, ela não entendeu nada, né? Porque ele era corrido. Então, uma nota de repúdio. Folgado, não? É isso, né? Minha gente, eu agradeço, né? Vamos lá, pior ainda está por vir, por passar, mas quero acreditar que nós vamos superar isso em breve, com ou sem flexibilização do isolamento. Espero que a tragédia não seja muito grande, que a gente realmente consiga passar isso da melhor forma possível, mas, por enquanto, a recomendação é seguir as regras da OMS, então eu vou permanecer aqui em casa até a segunda ordem, e então até a semana que vem. Thaís, Rodrigo? Eu na verdade, agora talvez, a essa altura já começo a pensar que eu desaprendi a sair de casa e já aceitei essa vida. Ficar em casa, tenho uma rotininha, acho que vai ser uma volta traumática. Eu virei uma secundária. De um psicólogo. Até mais, pessoal. Um bom fim de semana para todos. Tchau, gente. Vocês também. Tchau, tchau.